Vem comigo, meus queridos. Está acabando aí funções do primeiro grau. Bom, vamos falar agora, ainda nós estamos falando sobre funções afim, funções do primeiro grau. Eu quero falar sobre pontos notáveis aqui do nosso gráfico, tá bom? Coisas importantes pra gente. Coisas que afetam o nosso relacionamento. Vem comigo, olha só. Eu tenho uma reta qualquer definida como f de x igual a x mais b, e aí eu pergunto aos senhores, aproveitando que vocês assistiram, deram like, aquele like maravilhoso lá no vídeo anterior, na segunda parte da aula das funções. Essa reta, essa função, sem nós descobrirmos nada, sem falarmos nada, ela é uma reta crescente ou decrescente? Decrescente, né? Está descendo. Eu tenho uma reta decrescente aqui da nossa função. Bom, senhores, olha só. Na nossa função qualquer a x mais b, eu não sei ainda quais são os valores de a e nem de b, não sei qual é o valor, mas alguns pontos são notáveis para a gente. Quais são os pontos notáveis que a gente sabe, que a gente entende aqui? Bem, olha só, bem fácil, bem tranquilo isso aqui, sossegado. Olha só, já sei que o meu ponto, o meu coeficiente linear, esse carinha aqui, ele é quem? Ele é o cara que corta o eixo y. Então eu já sei que, dependendo do valor, ele está aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esse cara aqui, ele vai ser o meu B, tá bom? Meu ponto B. Porque aonde corta o eixo y? Onde corta o eixo y é o meu ponto B. Beleza? Então tá aí nosso ponto B, tranquilo sempre. Aonde a reta cortar, tocar, passar pelo eixo Y, esse vai ser o valor de B. Então é bem tranquilo, bem sossegado. Tá bom? Bom, se eu perguntar para vocês, senhores, qual vai ser a coordenada, olha só o que eu estou perguntando para vocês, qual vai ser a coordenada desse coeficiente linear, desse ponto B? Bom, fácil, senhores, tranquilo. A coordenada desse cara aqui, ó, vai ser, primeiro, sempre o valor de x. Qual que é o valor de x? Não sei, professor. Sabe, meu querido, você sabe. Olha só, o meu valor de x, ele vai estar exatamente onde? O meu ponto B, onde vai estar? No eixo y. Se ele está no eixo y, se o meu ponto está no eixo y, o valor de x é zero. Toda vez que um ponto está sobre o eixo y, o meu x é zero. Então eu já sei que aqui, ó, esse cara aqui, ele é zero. Tá certo? X vale zero. E qual que é o valor de y? B. Não sei. Genericamente é B. Tá bom? Não sei qual que é o valor. A gente não definiu o valor aqui. Mas eu sei que a coordenada é 0 e B. 0 para x e B para y. Tranquilo? Falei para vocês que era fácil. Bom, agora esse cara é muito importante, senhores. Parem tudo, parem de mexer no celular. Para com os contatinhos. Parem de fazer isso. E prestem atenção aqui, ó. Quem que é esse ponto B aqui, meus? Quem que é esse ponto aqui? Como que a gente pode determinar esse cara? Bom, esse cara, pessoas, ele recebe o nome, tá? Esse carinha aqui, ele recebe o nome. Tá bom? Eu posso falar que esse carinha aqui, ele é o zero da função. Tá bom? A gente chama ele de zero da função. Ou ainda, meus magnames, eu posso falar que esse cara aqui, ele é a raiz da função. Esses dois nomes aí, senhores, a gente usa, tá? Zero da função ou a raiz da função, tá? Qualquer um desses dois. Se aparecer na prova, gente, se aparecer lá no vestibular, se aparecer para vocês lá falando a raiz da função, é zero. Zero da função. Beleza, Creuza? Cuidado com isso aí. Bom, tá bom. Esse cara, já sei, professor, o senhor está falando que esse cara aqui ele é o zero da função, ele é a raiz da função. Mas como que a gente pode determinar esse cara? Como que a gente pode atribuir esse valor? Fácil, pessoas. Olha só. Se ele é o zero da função, se eu estou falando que é a minha função, vem comigo, olha só como que ser tranquilo. Se eu estou falando que a minha função é f de x igual a ax mais b, esse f de x, quem que é f de x? Não se esqueçam. Não pode esquecer. Quem que é esse f de x? Y.
Então, o meu valor de y, vou colocar aqui, ó, y igual a x mais b. Tá, só que olha só, esse ponto está sobre o eixo x. Senhores, olha só de novo, tá? De novo, quando o meu ponto está sobre o eixo y, o meu x é 0. Agora, vem comigo, olha só que interessante. Quando o meu ponto está sobre o eixo x, o y é 0. Fácil, senhores, isso vocês não podem esquecer, tá certo? Quando o meu ponto está sobre o eixo das ordenadas, o eixo y, então o meu x vale 0. Foi o que eu fiz aqui, 0 e b. Agora, senhores, quando o meu ponto está sobre o eixo das abscissas, o eixo x, o meu y vale 0. Porque, olha só, ele está lá na origem. Rebate ele aqui, ó, ele vai parar lá na origem. Tá certo? Então, eu posso falar que y vale quanto? Quanto que vale y? Y vale 0. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 0 igual a ax mais b. Bom, agora vamos lembrar lá da primeira parte da nossa aula. Quais são os valores de a e b? Não sei, professor. O senhor não falou. Não deu a função para a gente. Senhores, eu estou falando para vocês que a e b é uma função genérica. Então, a gente está generalizando aqui. Mas a e b, lá na nossa primeira parte de funções, eu falei que a e b quem? São números coeficientes. Tá certo? Então, se eles são coeficientes, eu vou ter número aqui. Então, se eles são números, se eles são coeficientes, vamos isolar o valor de x. Vamos deixar x isolado. Tá bom? Deixando x isolado, meus magnames, vou mandar primeiro o b para o outro lado. Então, eu posso falar que ax vai ser igual a menos b, mandei b para o outro lado, está somando, passa subtraindo. E agora eu tenho o valor de x. A está multiplicando, então vai passar para o outro lado dividindo. Então, meus magnames queridos, eu posso falar que o meu valor de x, ou seja, senhores, o zero da minha função vai ser sempre menos b sobre a. Então, esse ponto aqui, meus magnames digníssimos, queridíssimos, fofutinhos, vai ser menos b sobre a. Então, professor, eu estou falando que para zerar a função, basta fazer menos b sobre a, se eu vou ter o valor de x ali, menos b sobre a. Beleza? Qual é a coordenada desse ponto ali? Aproveitando que nós fizemos essa coordenada, vamos determinar também essa coordenada. Tranquilo, podemos fazer isso. Qual é a coordenada desse ponto? 0 para y, primeiro valor sempre x, então eu vou ter menos b sobre a, olha o que a gente determinou aqui, ó, valor de x. Então, o meu x é menos b sobre a e o valor de y, 0. Pronto. Esses são os pontos notáveis aí da nossa função afim da nossa função do primeiro grau. Pessoas de boas, tranquilo, mas ainda não acabou, senhores. Ainda temos algo mais. Bom, queridos, olha só. Nós fizemos aqui pontos notáveis dessa função. E aí, senhores, olha só. A gente consegue definir aqui duas coordenadas. Se eu tenho a reta passando por dois eixos, fica fácil da gente determinar. Tá certo? Outra coisa importante é que, como é uma reta, a gente precisa de 2 pontos para determinar. A gente não precisa de mais pontos, igual a gente fez lá e tal. 2 pontos a gente consegue determinar. Certo? E se eu tenho essas retas passando pelos eixos, se eu sei onde está, fica fácil da gente determinar. Tá bom? Agora, pessoas, vamos trabalhar aqui, determinar a equação a f de x igual a x mais b, determinar qual que é a forma dela, usando 2 pontos no gráfico. E aí, senhores, 2 pontos quaisquer. Tá certo? Olha esse gráfico aqui. Eu não sei onde ele corta o eixo x, não sei onde ele está cortando o eixo y. Eu tenho 2 pontos quaisquer aqui. Tá certo? Então, agora nós vamos trabalhar nesse sentido, de determinar aí essa função, determinar qual que é a equação dessa reta. Qual que é a equação que define esse cara aqui. Isso, pessoas, genericamente. Tá bom? Bom, então vamos pensar aí, vamos trabalhar aí, atribuindo aí alguma coisa para esses valores aí, tá bom? Bom, passando aqui pelo x,
Vamos chamar esse cara aqui, ó, de x1. Então, eu vou chamar esse cara aqui de x1. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, x1. Esse cara aqui, eu vou falar ele que é o x2. Tá bom? Então, eu tenho x2. Beleza. E agora, eu tenho o meu x1, x2. Agora vamos pensar lá o nosso y, certo? Vamos colocar aqui, ó, y1 e o nosso y2. Beleza? Determinamos aí, tá bom? Valores aí, beleza, tal, show de bola. Agora, senhores, olha só, vamos colocar aí algumas coisas importantes aí pra gente, tá bom? Sabendo que a nossa função, senhores, ela é f de x igual a ax mais b, como a gente deu aqui, tá? Essa função foi dada aí pra gente, f de x igual a ax mais b. Lembrando, senhores, que f de x é y. Beleza? Não pode esquecer disso aqui. F de x é y. Bom, então vamos escrever esse cara aí usando assim, ó. Eu tenho y1 igual y1. Esse primeiro ponto aqui. Tranquilo? y1 igual a x, ax1. Eu estou trabalhando com o y1, então eu vou trabalhar com o ax1, mesmo ponto. Então eu tenho ax1 e o nosso b não muda, lembra? O nosso b continua sempre o mesmo. Agora vamos trabalhar com o y2. F de x é y. Então eu tenho y2 igual a ax2 mais b. Beleza, senhores? Bom, esse cara aqui. Agora eu vou subtrair sempre de baixo para de cima, desse número maior para o número menor, dessa para essa. Subtrai, colocar aqui da segunda para a primeira. Da segunda para a primeira. Beleza? Então nós vamos fazer isso aí. Vamos colocar aí. Como é que fica, professor? Vai ficar y2 menos y1, certo? E ax2 menos ax1. E, senhores, b menos b, a gente conta. Some b. Tranquilo isso, senhores? Beleza? Subtraindo os dois positivos, um fica negativo, subtrai. Bom, como é que vai ficar esse cara aqui, senhores? Olha só. y2 menos y1 igual. Tem um cara comum aqui, não tem? A gente já trabalhou isso aqui. Quem que é o comum aqui? O meu a, né? Vou colocar ele aí em forma de fator comum. A é igual a que multiplica x2 menos x1. Agora, meus queridos, vamos isolar A? A está multiplicando o parênteses, vou isolar o A. Esse parênteses que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que A, olha quem que é o A. A, lembra do A. A vai ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E aí, senhores? Claro que a gente está falando aqui de uma coordenada. Esse cara aqui, quem que é esse A? Lembra pra gente quem que é esse A? Esse A é o nosso coeficiente angular. Lembra que eu falei para vocês que eu explicaria a questão do coeficiente angular? Chegou a hora, tá certo? Esse cara aqui é o meu coeficiente angular. Vamos voltar ali para o nosso gráfico. Olha só, eu tenho esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, se eu formar aqui, ele forma um triângulo retângulo, certo? Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui. Hipotenusa e os dois catetos. Partindo sempre desse ângulo aqui, tá, senhores? Ó, esse ângulo aqui, ó. Desse ângulo aqui, sempre em sentido anti-horário.
Eu vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo alfa. Quem que é esse ângulo alfa, senhores? Se vocês trabalharam aí a parte trigonométrica do triângulo retângulo. Quem que é esse triângulo retângulo aqui, senhores? Esse triângulo retângulo, esse ângulo alfa aqui, eu vou ter uma das propriedades em cima desse ângulo alfa. Lembra que para determinar algumas coisas trigonométricas é em cima de algum ângulo. Então, eu estou em cima desse ângulo aqui. Desse ângulo aqui, o que a gente tem a respeito desse ângulo aqui? Algumas coisas importantes, tá certo? Uma das coisas importantes que a gente tem é a tangente, certo? O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? E quem que é esse cateto oposto aqui? Ó? Olha só, quem que é esse cateto oposto aqui? Esse cateto oposto aqui, senhores, ele é a variação, tá certo? Variação do meu y aqui, ó. y2 menos y1. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o meu cateto adjacente aqui? É a variação de x. x2 menos x1. Então, eu tenho aqui o meu coeficiente angular, aqui, ó, tangente. Vai ser igual a variação de y sobre a variação de x, que é a mesma coisa que a nossa tangente. Tá aí. Por isso que a gente fala que ele é angular. Por isso que a gente fala que é a inclinação da nossa reta. Esse valor aí da nossa variação. Beleza, senhores? Então, esse valor de A, observem que a gente trabalhou aqui de forma usando o gráfico, mas transformei ele num triângulo retângulo. E aí, com esse triângulo retângulo, a gente pode usar aí as nossas informações do nosso problema aí, tá bom? Mas, professor, esse cara aqui, como é que a gente usa? Qual que é a definição? Como é que a gente faz para determinar? Bem, olha só, vem comigo. Bem tranquilo, bem fácil, para vocês não se perderem aí. Digamos que a gente tenha dois pontos, tá? Aqui, lembra, eu estou falando do coeficiente A, tá? Bom, digamos que a gente tenha dois pontos. Vou chamar aqui ponto A e ponto B. E aí eu vou falar para vocês que o ponto A vai ser 2 e 4, e o ponto B, digamos que seja 5 e 8. Então, deixar assim. Qual que é o meu coeficiente angular? Qual que é o meu A? Usando isso aqui que a gente acabou de usar. Olha só, é y2 menos y1. Então, esse cara aqui, a gente vai falar que ele é o primeiro ponto e esse aqui o segundo ponto. Então, eu vou falar que o meu A vai ser igual a quem? Quem que vai ser o meu A? Como que eu vou determinar esse A? Vou pegar lá, primeiro, os valores de y. Então, 8 menos 4, sobre os valores de x. 5 menos 2. 8 menos 4, 4. 5 menos 2, 3. Daí, o meu coeficiente A vai ser 4/3. Certo? Então, esse cara aqui é o meu coeficiente A. Isso aqui, galera, de forma rápida, de forma prática, para a gente fazer esse carinha aqui. Tá beleza? Então, a gente usa esse cara aqui. Mas também a gente pode usar uma outra maneira, uma outra forma para determinar. Tá certo? Bom, esse cara aqui a gente usou e achamos o valor de A. Tá? E o valor de B, professor? Como que a gente faz? Bom, usando esse carinha aqui, ó. O que eu falei aqui? Y1, eu tenho Y1 igual a AX1 mais B, e tenho Y2 igual a AX2 mais B. Vou usar aqui esse cara, 1, tá? Então, eu tenho Y1, 4, igual a AX1, então eu tenho, quem que é A? A gente já determinou, 4/3. 4/3 vezes o meu x1, quem que é x1? 2, mais B. Olha só, o que a gente tem nessa equaçãozinha simples aqui do primeiro grau? Só uma incógnita, só o valor de B. Então, eu vou fazer lá 2 vezes 4, 8. 4 é igual a 8/3
mais B, certo? Então, isolando B, B vai ser igual a quem? Vou mandar o 8 terços para o outro lado. Então, vai ficar menos 8 terços. B vai ser igual, faz lá o MMC. Eu tenho que o MMC é 3. 12 menos 8, que vai ser também 4 terços. Então, eu tenho que... Qual que é a forma genérica da nossa função? A função é f de x igual a x mais b. Então, f de x vai ser igual a quem? A 4 terços de x mais 4 terços. Essa é a cara dessa função que a gente acabou de fazer. Desse exemplo aqui que a gente acabou de fazer. Tá certo? A gente pode usar esse cara aqui para fazer essas determinações aí. Beleza? Mas também a gente pode usar uma outra forma. E aí vocês vão decidir o que é melhor para vocês. Bom, uma outra forma da gente usar, da gente determinar a equação, uma certa equação, dado 2 pontos, é usar sistemas de equações. Tá? Isso aqui é uma forma da gente fazer. Tá? É uma maneira, confesso para vocês que eu não uso muito, mas é importante saber disso aqui. Eu gosto de usar mais sistemas, mas pessoas, eu vou apresentar para vocês essas duas formas, vocês escolhem a maneira que vocês vão fazer, tá bom? Então eu vou aqui colocar aqui, ó, os mesmos pontos lá, só para provar para vocês. A gente pode usar sistemas, tá bom? Bom, como é que fica esse sistema? Lembrando da cara da função, isso a gente não pode esquecer. F de x ou y é igual a ax mais b. Eu vou fazer o sistema usando a regra, tá? A cara da equação genérica, e vou pegar os 2 pontos, tá? O primeiro ponto, 2 para x, 4 para y. Então, eu tenho 4, x é 2, então 2a mais b. Não sei o valor de b. Vou pegar o segundo ponto, 5 para x, 8 para y. Então, 8 no y e 5 para x. Beleza. Agora, senhores, eu vou resolver esse sistema de equação da maneira que vocês quiserem resolver. Você resolve da maneira que você achar mais confortável, tá certo? Vou fazer pelo método da adição, tá? Vou ter que zerar uma dessas equações. Vou multiplicar de cima por menos 1, certo? Então, a gente tem aqui, ó, menos 4 igual a menos 2a menos b. 8, 5a mais b. Soma as duas equações, 8 menos 4, 4, 5a menos 2a, 3a, e ó, menos b mais 2b, corta porque foi isso que a gente planejou. Bom, sobrou 4 igual a 3a, isolo a vale 4 terços. Foi o que nós achamos lá, a como 4 terços. Exatamente o valor que a gente achou. Observem que lá é prático, lá é rápido, mas às vezes a gente esquece. Tá? Lá a gente consegue fazer bem rápido, bem prático. Aqui é forma genérica de só montar sistema. Bom, achei o valor de A. Para achar o valor de B, eu vou pegar qualquer uma das equações e vou substituir. Geralmente nós pegamos sempre a menor equação. 2A mais B, certo? E aí a gente substitui. 4 igual a 2 que multiplica A mais B. Então, eu tenho 4 igual a 8 terços mais B. Isolo o meu B, passo 8 terços subtraindo 4 menos 8 terços. Fazendo o MMC, eu tenho que B é igual a 12 menos 8, que vai ficar também 4 terços. Exatamente também como a gente descobriu lá. E aí, nossa função tem a cara de f de x igual a ax mais b. Então, nós temos f de x. Com esses 2 pontos A e B, nós podemos falar que a equação que determina esses 2 pontos vai ser A 4 terços, então é 4 terços de x, mais B, que é 4 terços. Tá aí, meus queridos. Beleza? Então, a gente consegue determinar aí. Beleza? Pessoas, não vamos terminar, porque já tem muito tempo de aula.
Vou fazer mais uma aula, vou gravar mais uma aula, então a gente divide aí as funções em 4 aulas para ficar legal para vocês, tá bom? Última parte da função, muito importante, não percam. Gostou da aula? Dá aquele like, show de bola, maravilha. Última aula, vamos gravar aí.